Passei anos preso por um crime que não cometi, após ser acusado injustamente pela minha irmã gêmea. Mas enquanto eu estava na cadeia, recebi uma ligação desesperada da minha família, dizendo que precisavam de mim para salvar a vida dela. Foi quando eu percebi que a minha vingança não seria doce, seria cirúrgica. O dia em que minha vida acabou foi rápido. Lembro perfeitamente de ser chamado de surpresa ao escritório, sob o pretexto de uma reunião urgente sobre o grande projeto. Em vez de chefes e clientes, encontrei a polícia e a equipe de auditoria. A acusação era de desvio de verbas, fraude e má-fé profissional. Eles me apresentaram planilhas e e-mails falsos que levavam diretamente ao meu nome. Eu entrei em colapso. O choque, a injustiça e o sentimento de abandono total me atingiram em cheio. Eu tentei explicar, mas ninguém acreditou no arquiteto introvertido contra o testemunho da colega carismática e socialmente confiável, Carla, minha irmã gêmea. Carla trabalhava na mesma empresa que eu, me seguindo como sempre fez na vida, observando tudo e invejando tudo o que eu construí. E ela estava lá, chorando lágrimas falsas para confirmar preocupações. Fui condenado a anos de prisão, mesmo clamando pela minha inocência. A família me virou as costas com vergonha. Para eles, era mais fácil aceitar que o filho ignorado era um criminoso ganancioso do que confrontar a maldade da filha amada. Minha reputação foi destruída e minha licença profissional cassada. Para entender como cheguei ao ponto de ser preso por um crime que minha própria gêmea cometeu e por que ela fez isso, preciso voltar ao início. Eu sou o tipo de pessoa que confia em números, em projetos, em coisas que você pode calcular. A imprevisibilidade da vida, e principalmente das pessoas, sempre me deu pavor. Minha família usava isso. Eu era o porto seguro, o cara que nunca dava problema. O caos, na verdade, começou muito antes da cadeia. Começou no dia em que eu e Carla nascemos. Meus pais só queriam uma menina. O quarto estava pronto. O enxoval era só para uma. Quando descobriram que eram gêmeos, ficaram felizes, claro. Mas tinha aquela frustração quieta no ar. Eles não estavam prontos para nós dois. Não estavam preparados emocionalmente. E o receio de não conseguirem dar a atenção devida gerou o tratamento desigual. Éramos univitelinos, geneticamente idênticos, mas essa semelhança só acentuou a diferença de tratamento. Eu via Carla como um reflexo de mim, mas um reflexo distorcido, sombrio. Carla era a princesinha. Recebeu toda a atenção extra, o excesso de carinho, o controle sufocante que meus pais achavam que era amor. Eles controlavam as amizades, as saídas, as roupas. Eu, Lucas, fui deixado à solta. Acreditavam que eu me virava sozinho. Na prática, me senti abandonado, mas aprendi a não depender da aprovação deles. Carla, por outro lado, via aquele carinho como uma jaula, invejando a liberdade que a falta de interesse deles me dava. Eu buscava qualquer afeto que ela me desse, e ela buscava em mim o que ela achava que eu tinha: talento e a chave para a liberdade. Essa disparidade se consolidou na infância. Eu era o calmo, o bom em desenho. Ela era o charme, a lábia, a rainha da manipulação. A rivalidade começou cedo. Meus pais me elogiavam por ser inteligente e a ela por ser encantadora. Ela sentia que a minha inteligência era mais valorizada. E o pior é que eu permitia. Ela roubava meus desenhos e trabalhos de arte para levar para a escola. Eu via a injustiça, mas o silêncio era o preço que eu pagava pela paz. Era mais fácil ter a paz superficial com ela do que ter a justiça, um padrão que me custaria a liberdade. Na adolescência, eu estava mergulhado nos estudos. Ela estava nas festas. Ela percebeu que a minha busca por afeto me tornava a ferramenta perfeita. Ela começou a me exigir redações, lição de casa, dinheiro. A ameaça era sempre a mesma. Os pais vão ficar muito decepcionados se eu reprovar. Eu cedia, sempre. A dinâmica patológica que construímos na adolescência atingiu seu pico máximo quando entramos na faculdade de arquitetura. Fomos juntos, e a diferença de mérito era gritante, mas convenientemente ignorada pelos nossos pais. Eu entrei com notas altíssimas no vestibular, aclamado pelos professores logo no início como um talento bruto. Carla entrou com pontuação mediana, mas rapidamente se tornou a popular do curso, sempre envolvida em eventos e grupos sociais, dominando a arte da imagem. Eu nunca entendi por que ela quis me seguir para a faculdade ao invés de escolher outro curso, mas durante o curso eu entendi.
O peso dos projetos e maquetes dela recaía totalmente sobre mim. Eu estava exausto, dividindo meu tempo entre minhas próprias exigências acadêmicas e as dela. O abuso chegou ao ponto de eu querer parar, de confrontá-la, de dizer que eu precisava cuidar da minha própria vida e ela da dela, que sermos gêmeos não fazia de nós um só. Mas a chantagem emocional de Carla era cirúrgica. Ela me ameaçava, dizendo que contaria aos pais que eu a estava abandonando em um momento crucial e que ela reprovaria por minha culpa. Eu recuava. Naquele momento, eu trocava minha saúde mental e meu futuro acadêmico pela manutenção de uma paz familiar tóxica e pela migalha da sua aprovação. Eu tinha medo de ser o vilão na narrativa familiar. Depois da formatura, conseguimos ser contratados pela mesma grande e tradicional construtora. Eu entrei como destaque, impulsionado pelos elogios no meu TCC. Carla entrou mais pelo carisma. Ela sabia vender uma imagem impecável e tinha desenvoltura, mas carecia da competência técnica que o mercado exigia. A diferença no ambiente profissional logo se manifestou. Eu era um desastre na política interna. Não sabia fazer o jogo de cintura, nem lidar com as fofocas de escritório. Eu era o gênio introvertido que confiava apenas na performance. Carla, no entanto, dominava a política corporativa. Ela passava a maior parte do tempo no networking, construindo alianças enquanto eu estava debruçado sobre os esboços. Foi justamente nesse período que desenvolvi o que se tornaria minha única e inquestionável defesa: a meticulosidade obsessiva. Devido a algumas experiências ruins que tivemos na faculdade com perdas de arquivos importantes em momentos cruciais, eu desenvolvi um toque por documentação. Eu fazia backups triplos, registrava cada alteração e arquivo em uma nuvem pessoal criptografada, longe da rede da empresa. Era apenas um medo neurótico de falha do sistema, uma mania de controle para evitar o pânico de perder o trabalho. Mas eu não sabia que esse pequeno segredo seria a única prova de que um dia eu tive uma vida. O momento decisivo, que deu início ao plano de Carla e me levou àquele escritório com a polícia, chegou com o grande projeto. A construtora confiou a mim, a liderança júnior, na construção de um complexo empresarial sustentável. Uma torre de escritórios de alto padrão, uma praça suspensa e a cobiçada certificação ambiental internacional, tudo financiado por grandes clientes estrangeiros. Carla trabalhava no setor de apoio técnico-administrativo, mas ela sabia que esse projeto não era apenas uma tarefa para mim, era o meu bilhete de saída. Era o meu projeto dos sonhos, a materialização de todos os meus anos de foco, e a promoção à liderança sênior estava praticamente garantida se eu entregasse algo excepcional. Minha carreira estava prestes a decolar, e o reconhecimento era inevitável. E era exatamente isso que Carla, na sua inveja cega, não podia suportar. O grande projeto, aquele que eu esperava com tanta ansiedade, não trouxe alegria. Ele trouxe a destruição. Carla, ao ver que eu seria o arquiteto líder júnior, que eu estaria um passo à sua frente, passou a agir diferente. Ela, que sempre vinha com um tom carismático pedindo minha ajuda, foi se afastando. Eu não percebi imediatamente o motivo. Achei que talvez ela simplesmente tinha concluído que era hora de ela ir atrás do seu com seu próprio esforço. Mas a verdade que eu não percebi é que a inveja e a raiva a haviam consumido. Para Carla, aquilo não era sobre competência, era sobre direito. A humilhação de ser a minha sombra, de ser apenas a moça do carisma enquanto eu era o gênio, era insuportável para o ego dela. Ela concluiu que eu havia roubado aquilo dela. Ela decidiu que, se não podia me superar com o talento, me destruiria com a falsidade. O plano dela era de uma frieza assustadora. Eu fui derrubado por um ataque digital meticuloso, como uma doença silenciosa. Ela não fez escândalo. Eu demorei anos na cadeia para montar o quebra-cabeça, mas o primeiro estalo veio logo. Eu sei que ela usou o acesso que tinha no setor de apoio técnico-administrativo, e eu sei que o principal foi o meu sistema. Eu, o gênio dos projetos, cometi a falha mais básica de todas. Ela deve ter descoberto minha senha, uma sequência simples, observando-me digitar em um dia de descuido na mesa ao lado. Com o acesso garantido, o plano dela foi executado em etapas. Ela desviou pequenas quantias de verbas de fornecedores para contas digitais de laranjas que havia criado. Ela alterou arquivos-chave, removeu documentos importantes e substituiu versões completas por incompletas. Para fechar o cerco, ela enviou e-mails falsos, fingindo ser eu, solicitando verbas indevidas.
O momento da queda foi brutal e repentino. Fui chamado ao escritório de surpresa e me apresentaram as evidências falsas. Eu vi as planilhas adulteradas, o rastro dos desvios. Tentei explicar, mas era a palavra do arquiteto quieto contra o testemunho da colega carismática. Carla estava lá, chorando, para confirmar preocupações. Fui condenado a anos de prisão, mesmo clamando pela minha inocência. A família me virou as costas com vergonha. Mas antes que eu fosse transferido definitivamente, Carla veio me ver. Foi um teatro de condolências, não um pedido de desculpas. Ela chorava, dizendo que sentia muito por eu ter me perdido no grande projeto e que ela não conseguia acreditar que eu tinha desviado as verbas para aquelas contas offshore. Naquele instante, algo estalou na minha cabeça. Na reunião de acusação, os auditores só mencionaram contas digitais de laranjas para a família. A menção específica a contas offshore era um detalhe que só o auditor, a polícia ou o verdadeiro criminoso saberia. Carla tinha dito demais. A frieza dela, a maneira como ela usou a palavra exata, me mostrou a verdade. A partir daquele dia, a cadeia não foi apenas uma punição. Foi meu laboratório para reconstruir cada passo do crime que ela cometeu. Eu já sabia que fui traído. Agora eu sabia o nome do traidor. Minha reputação foi destruída. Minha vida, roubada. Eu estava sozinho, encarando anos na prisão por um projeto que nunca tive a chance de terminar. Os anos na cadeia foram uma eternidade de linhas cinzentas, frias e previsíveis. Perdi amigos, minha carreira desmoronou e minha reputação virou pó. Eu passei de arquiteto promissor para um número em uma cela. A família se afastou com vergonha e Carla nunca sequer mandou notícias. Nem uma carta, nem um recado. Foi o silêncio mais pesado de toda a minha vida. Mas essa solidão forçada serviu a um propósito brutal e inesperado. Eu deixei de ser o gênio tímido que buscava aprovação. A pessoa que saiu da prisão não era a mesma que entrou. A dor da injustiça e a certeza de que Carla era a culpada transformaram-se em cálculo. Eu me tornei introspectivo, resiliente e, o mais importante, frio. Minha mente, que antes só arquitetava edifícios, passou a arquitetar a minha própria sobrevivência e a vingança. Eu passei anos revendo o plano de Carla em minha mente, detalhe por detalhe, tentando entender a mente de alguém que compartilhava o meu DNA, pensando: como alguém com meu rosto pode ter um coração tão diferente do meu? Finalmente, depois de cumprir a minha pena injusta, fui libertado. Eu estava limpo da prisão, mas sujo da acusação, a reputação destruída. Não podia mais exercer minha profissão legalmente. Eu me mudei para uma cidade distante, procurando trabalhos anônimos, tentando reconstruir a vida longe do fantasma da minha irmã. Eu não tinha nada, exceto a minha memória exata dos projetos e aquele backup secreto que Carla não imaginava que eu tinha. Foi então que o telefone tocou. Eu quase não atendi. Mas o número familiar dos meus pais, depois de anos de silêncio, acendeu na tela. O pânico na voz deles era palpável. Eles informaram que Carla tinha uma doença grave na medula. Todos da família já haviam sido testados, e ninguém era compatível. O elemento crucial era a nossa semelhança. Por sermos gêmeos univitelinos, a compatibilidade comigo era quase garantida. Eles imploravam para que eu voltasse e fizesse o teste. A raiva fria me dominou. Lembrei-me da traição, da humilhação, da vida que me foi roubada, e senti que eles me deviam mais do que um pedido de desculpas. Eu disse a eles que não devia nada à minha irmã, nem à família que me virou as costas. Meu dever de me manter em silêncio no passado havia me custado tudo. Mas a história, claro, não terminou com os meus pais. Poucas horas depois, o telefone tocou de novo. Era Carla. Sua voz estava fraca, cansada, não mais a voz sedutora e manipuladora que eu conhecia. Ela não pedia perdão pela prisão, nem pela destruição da minha carreira. Ela me pedia humanidade. Ela estava à beira da morte e eu era a sua única esperança. Aquele apelo mudou o jogo para sempre. Percebi que eu tinha algo que ela precisava desesperadamente. A única coisa que o dinheiro, o carisma e a inveja não podiam comprar. A vida dela. Eu não queria apenas vingança. Eu queria justiça completa e irrefutável. Eu a salvaria, mas imporia um preço que ela teria que pagar com a própria liberdade. Eu concordei em fazer o teste, e se compatível, eu faria a doação. Mas impus a condição inegociável.
Ela só receberia a medula se confessasse publicamente, em rede nacional, que havia modificado os arquivos, desviado o dinheiro e destruído a minha vida. Ela deveria entregar provas documentais e assumir o crime, inocentando-me e restaurando minha reputação. Carla ficou chocada. Primeiro veio a fúria, a negação do ego narcisista que ainda achava que podia me controlar. Ela gritou, chorou, tentou negociar, mas o desespero de encarar a morte venceu. Ela sucumbiu à resignação. Ela finalmente aceitou. Enquanto aguardávamos os testes finais e o agendamento da cirurgia, eu não relaxei. O acordo era moral, mas a justiça precisava ser legal. Eu usei todo o meu tempo para reativar e organizar a minha força secreta. Os backups criptografados de todos os arquivos, os logs de acesso da rede da empresa e as evidências das transações forjadas. Eu precisava garantir que a confissão não fosse apenas emocional, mas juridicamente irrefutável. A família tentou me convencer a abrir mão da condição. Eles alegavam que eu não podia impor algo assim à minha irmã doente, que eu devia ceder por laços de sangue. Eles ainda me viam como o coração duro, o ingrato, mas isso só reforçou minha convicção. Eles estavam errados novamente. Eu não estava sendo cruel, eu estava sendo cirúrgico. Eu a salvaria, mas o preço seria a verdade, custasse o que custasse a liberdade dela. O momento do transplante estava marcado. Carla, enfraquecida pela doença, havia concordado com a minha condição. Ela estava entre a vida e a morte, e o medo de encarar o fim era muito maior do que o medo de encarar a justiça. Antes da cirurgia, ela agendou uma entrevista exclusiva no principal programa de notícias do país, sob o pretexto de falar sobre sua luta contra a doença. Aquele seria o palco perfeito para a minha justiça. O clímax se desenrolou ao vivo. Carla estava lá, pálida e visivelmente doente, sentada à frente das câmeras. Ela começou a contar sua história com a emoção que lhe era natural, mas quando chegou ao ponto da confissão, a voz dela tremeu de verdade. Ela revelou o plano, a metodologia, a senha que roubou, a manipulação de arquivos e as contas falsas. Ela falou sobre a inveja, o desespero e o crime que havia cometido contra mim. Não foi um pedido de perdão, mas a admissão de uma culpa que a doença a forçou a dar. Ela chorava, mas dessa vez o choro era de desespero genuíno e não de teatro. Naquele instante, a minha força secreta entrou em ação. Eu estava presente, calmo, com a permissão da equipe de notícias. Eu complementei a confissão emocional de Carla com a prova irrefutável. Mostrei os documentos originais, os logs de acesso criptografados e as evidências de que a fraude de Carla era um fato legal. A confissão dela garantiu a doação, mas as minhas provas garantiram a minha total inocência e a condenação dela. O jogo virou completamente. Vi a reação de choque e negação no rosto de Carla, que percebeu tarde demais que, ao tentar salvar a vida dela, eu havia garantido a minha honra e a prisão dela. O clímax foi o silêncio dela, o momento em que a ficha caiu, ao vivo. Os pais, o júri corrompido que tanto a protegeu, assistiram a cena em casa, vendo a verdade nua e crua. Aquele dia foi o ponto final na minha vida antiga. O transplante foi realizado com sucesso. Eu dei a medula, o meu sangue que a vida dela tanto buscou, e ela respondeu ao tratamento. Mas as consequências vieram rápido e de forma cirúrgica. Carla foi salva, mas foi presa no hospital logo após a recuperação, enfrentando acusações de fraude e falsificação de provas. Ela viveu para se arrepender das consequências da sua inveja, cumprindo pena e perdendo para sempre a reputação que tanto prezava. A punição dela não foi a morte, mas a prisão, um destino muito mais satisfatório, pois ela teria que encarar a realidade de que eu a salvei em troca da sua liberdade. Minha pena foi anulada. A construtora me procurou, pedindo desculpas públicas pela forma como me trataram. Meu nome e minha licença profissional foram restaurados. Eu retomei o grande projeto, agora com a certeza de que meu talento não seria mais roubado. Eu encontrei a paz, mas com uma nova sabedoria sobre o preço do silêncio. A família tentou se desculpar, mas eu estabeleci novos e rígidos limites. Distanciamento total. A verdadeira vitória não foi a prisão de Carla, mas a recuperação da minha vida, da minha honra e a capacidade de não ser mais o banco ou o porto seguro de ninguém. Eu havia dado a medula que me salvou e me condenou.
Hoje reconstruo minha carreira com a frieza de quem sabe que a justiça não é cega, é calculista. Eu dei a ela a vida, mas tomei sua liberdade. Fiz a escolha certa? Vocês doariam para ela a medula ou deixariam sua irmã à própria sorte? Contem para mim nos comentários. Obrigada por assistir. Não esqueçam de se inscrever no canal, sempre teremos histórias novas para você.